Temos que conceituar a questão também de amortização. Conceito de amortização. A amortização corresponde à perda do valor do capital aplicado em ativos intangíveis. Assim, amortizáveis os ativos permanentes intangíveis de duração limitada, ou seja, o fundo de comércio, o ponto comercial, os direitos autorais, o direito de exploração, etc. A fórmula de amortização do período seria o valor do direito dividido pelo número de períodos de duração. Efeitos de amortização. O que seria? Os efeitos são semelhantes ao da amortização e depreciação, porém em suas próprias contas. Exemplo, despesa de amortização no DRE e a amortização acumulada no ativo. Vamos falar então sobre o cálculo da amortização anual. A amortização do período seria como? O valor do direito, dividido pelo número de períodos de duração. E os efeitos da amortização, quais seriam? Os efeitos são semelhantes ao da depreciação, porém em suas próprias contas. Exemplo, despesas de amortização e amortização acumulada, ao invés de despesas de depreciação e depreciação acumulada. Então, ele é semelhante, porém nas suas próprias contas. Conceitos de exaustão. A exaustão corresponde à perda do valor decorrente da exploração de direitos cujo objeto seja recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração. Ao contrário das propriedades que se deterioram física ou economicamente, os recursos naturais esgotam-se. A natureza, né? O esgotamento é a extinção dos recursos naturais e a exaustão é a extinção do custo ou do valor desses recursos naturais. Mina, floresta, poço petrolífero, pedreira, etc. Assim, à medida que se extingue o recurso natural, registra-se a exaustão do valor deste recurso. E o cálculo da exaustão? A exaustão do período é calculada de modo semelhante à amortização. Poderá ser considerado algum valor residual, como no caso da depreciação. Os princípios da depreciação, com base nos custos de aquisição ou na proporção dos recursos minerais, levando-se em conta ainda o volume de produção do ano, a razão entre o potencial reconhecido na mina e o volume de produção do período, o prazo de duração do contrato ser preferida pela empresa esta base, e ressaltando que o valor residual é bastante comum para o cálculo de exaustão, quando se adquire o terreno onde não se encontram os recursos naturais a serem explorados. Assim, por exemplo, se a companhia W adquire uma pedreira, o terreno onde está localizada a pedreira deverá, no cálculo da exaustão, ser considerado, dado que no final da exploração da pedreira continuará com a propriedade da companhia W. Vamos ver no exemplo a seguir do que estamos exatamente falando. Fazendo uma demonstração aqui do cálculo de exaustão anual. Por exemplo, o preço pago por uma pedreira, incluso o terreno, é de 12.900.000. O valor estimado do terreno na ocasião era de 2.500.000. E o prazo estimado para o esgotamento da pedreira era 7 anos. Então, o cálculo de exaustão anual seria como? 12.900.000, que é o preço da pedreira, menos o preço do terreno, 2.500.000, o resultado se divide por 7, que é o período estimado para o esgotamento da pedreira, resultando aí, neste caso, 1.485.714 por ano. Assim se calcula a exaustão.